Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô olhando aqui, gente, porque eu tô aqui no fundo da minha casa. Escolhi um lugar assim pra mim poder falar. Bom, gente, eu gravei um vídeo falando a respeito do que fizeram comigo, né? E que envolve a minha mãe também, que já morreu. Mas eu não expliquei, assim, por detalhe, pro vídeo não ficar muito longo. Mas eu vou tentar, acho que fazer em 2 vídeos para vocês entenderem. Até hoje eu sofro com isso, eu preciso falar, porque o que fizeram comigo foi de uma maldade, assim, tamanha. Não sei como que vocês podem chamar isso, se foi, como que vocês podem considerar, assim, o que fizeram comigo, se foi fofoca, uma maldade, uma covardia. Pra mim foi uma maldade. Por quê? Gente, minha mãe tava doente. Eu, no começo do canal aqui, esse canal aqui, quem teve a ideia de fazer esse canal, na verdade, não foi nem eu, foi meu esposo. Ele queria um canal para ele gravar as coisas dele, tipo, para mostrar as coisas que ele sabe fazer. Dicas de, por exemplo, arrumar um chuveiro, colocar uma torneira, arrumar uma válvula de descarga, rebocar, fechar alguma coisa ali com cimento. Essas coisas que ele faz, ele queria passar para as pessoas poder aprender também, vendo, que é dica, né, que é importante, porque você chama uma pessoa para fazer um serviço da sua casa, de repente é bem caro, você sabendo fazer, nós que é dona de casa, eu, por exemplo, eu tenho quase 50 anos de idade, hoje em dia eu faço muita coisinha assim dentro de casa porque eu aprendi com ele, então, de repente, tem muita dona de casa, ou até homens mesmo que não sabem fazer, não tem noção de como que fazer aquilo, né? Poderia ver um vídeo desse e colocar em prática quando necessário. Pois bem, então ele queria que eu criasse esse canal para ele. Só que daí quando eu criei o canal, ele queria colocar um nome no canal. Mas quando eu fiz o canal, ele achou que era simples gravar os vídeos. Depois ele foi vendo que não, que era mais difícil, que ele tem vergonha também. Aí como ele viu que eu faço tapete de crochê, que eu sei mexer com crochê, aí ele falou pra mim assim, por que você não faz um canal pra você mostrar o que você sabe fazer, que é o seu artesanato? Aí eu pensei comigo, né, que é uma boa ideia. Então o que eu fiz? Eu acabei abrindo o canal, eu ia colocar o nome que ele queria lá, que eu depois eu vou falar o nome, mas daí eu coloquei o nome Cantinho da Lene, né? Que é o cantinho da nossa casa. Que essa casa aqui é uma casa abençoada. Então, eu coloquei Cantinho da Lene. Aí eu mostrei nos começos dos vídeos tapete de crochê e tal, né? Só que daí eu pensei comigo, bom, eu estou mostrando um tapete de crochê, por que eu não posso mostrar um pouco também do que eu faço dia a dia de uma dona de casa? Porque eu sou uma dona de casa, né? Também. Aí, gente, eu comecei a fazer isso. Só que daí, ó como é que é as coisas. E aqui na minha casa vem poucas pessoas. As pessoas que vinham na minha casa, na verdade, frequentar, é de contar nos dedos, sabe? Eu também não sou de ir muito na casa de ninguém, nem de parente, nem de ninguém. Aí, o que aconteceu? Com o passar do tempo, eu fui gravando, fazendo as minhas coisas e tal, e foram falar pra minha mãe que a internet, que é no caso aqui, essa plataforma que eu não vou falar, não sei se eu posso falar, de repente o YouTube até não deixa nem sair o vídeo, gente. Foram falar que não era coisa de Deus, né? O que eu fazia não era coisa de Deus, enfim. Foram falar isso pra minha mãe, né? Aí o que acontece? Quando meu irmão ficou doente no hospital, internado, que ele estava na UTI, tinha uma pessoa da família que ficava com os contatos para poder passar a informação de como que ele estava no hospital. Pois bem, então quando eu fui na casa da minha mãe para visitá-lo, a minha mãe me falou pra mim, né, que essa pessoa tinha ficado com os contatos, porque no caso a minha irmã tinha passado os contatos pra ela e ela que ia então falar a respeito da saúde do meu irmão. Então, no momento ali, eu só questionei assim, poxa vida, eu também tenho telefone, podia ter deixado comigo. Enfim, eu só comentei isso com a minha mãe, falei, tipo, parece que a pessoa não confia em mim, confia mais numa pessoa, outra pessoa do que em mim. Beleza, tudo bem. Aí eu peguei e falei isso pra minha mãe. A minha mãe pegou, eu acho que a minha mãe, não sei, lá na inocência dela, né? Ela já era uma pessoa que morreu, ela tinha 73 anos de idade. Ela comentou isso com essa pessoa. Não vou falar o nome aqui.
Aí ela pegou e ficou chateada, né? Mas aí essa outra pessoa tinha ido, eu não sei qual foi a pessoa que foi e falou isso pra minha mãe, que essa coisa de internet não era de Deus, que eu tava mexendo numa coisa que não era de Deus, e que não sei o que, inventaram um monte de coisa pra minha mãe. Essa pessoa foi, chegou no pai dela, que é meu irmão, falou, olha, eu tô sentida com a tia, porque a tia falou assim, 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 assim de mim. Mas eu não falei nada demais, eu só falei que essa outra pessoa confiava mais nela, né, do que em mim, no caso. Pois bem, aí já tinham falado pra minha mãe que isso aqui não era de Deus e que eu sabia, falaram pra minha mãe que eu sabia até o dia que a pessoa ia morrer. Olha a maldade, a pessoa falar de mim, assim. Gente, eu tenho quase 50 anos, eu não preciso inventar nada, eu não preciso mentir, sabe? Eu não preciso vir aqui na internet falar boboseira. Eu só tô dizendo que é pra vocês verem o tamanho da maldade que um ser tem, que pode fazer com a gente, mesmo sendo sangue, assim, ó, da gente. Então, tudo bem. Aí, essa pessoa falou pra minha mãe, na mesma hora, repreendeu ela, falando assim, olha, chegou nela e falou assim, né, vó, queria tanto falar pra minha tia que eu tô sentindo porque ela foi falar isso, isso e isso de mim, que não confiaram nela, mas confiaram em mim a respeito do tio. Aí a minha mãe pegou isso que meio brava, falou pra ela assim, ó, não mexe com a tua tia não, porque ela sabe até das coisas, sabe de muita coisa, porque ela mexe na internet e ela sabe até o dia que a pessoa vai morrer. Aí, além da minha mãe falar isso pra essa pessoa, a minha mãe também falou pro outro irmão meu. Só que daí, gente, olha só como é que a maldade é. Vocês imaginam como é que eu fiquei com a minha cabeça? Agora vocês imaginam a maldade da pessoa, gente. Imagina como é que eu fiquei com a minha cabeça. Só que essa pessoa ficou... Eu só fui saber disso porque minha mãe tava no UTI, tá bom? Aí depois que eu fiquei sabendo da história, depois que a minha mãe, no caso, tava no UTI, que eu fui saber disso aí. Que antes eu não sabia. A minha mãe ficou doente, foi pra UTI. Minha mãe ficou doente, na verdade, eu fiquei acompanhando minha mãe, eu ia lá no hospital onde ela tava, ficar com ela, enquanto a minha irmã ia na casa dela ajeitar umas coisas, e eu sem saber de nada, que a minha mãe tinha falado isso. E eu lá igual inocente. Aí, minha mãe teve que ser encaminhada para outro hospital com suporte maior, porque ela ia ter que fazer uma cirurgia, porque ela tava com, como é que fala? Trombose na perna. Deu trombose na perna da minha mãe. Então ela tava sofrendo dores, horrores, assim, bem sofrido mesmo, muita dor. Ela teve que ir pro hospital com suporte. E que nesse dia, quem foi levar foi eu e meu esposo. Então foi eu, meu esposo, de carro e a minha irmã. Catamos ela desse hospital e levamos para outro hospital onde tem suporte. Para ela passar por todos os exames e ver o que eles iam fazer, na verdade, com a perna da minha mãe. Que ela tava, acho que, até então, a gente não sabia que era trombose. Depois a gente, né, ficou sabendo. Enfim, levamos ela, deixamos ela lá com a minha irmã. Voltamos embora, era mais de meia-noite. Aí, essa minha irmã ficou no hospital e pediu para um outro irmão meu, que a gente é em... Agora a gente era em 8, a gente é em 7 irmãos. Pediu para esse outro irmão, mais velho, ir ficar com a minha mãe, né? Lá que ela ia ter que ir embora descansar, que ela ia trabalhar no outro dia. Tudo bem. Aí esse meu irmão foi, passou a noite com ela no hospital. Só que esse hospital também ainda não tinha o suporte adequado para cirurgia que a minha mãe, exame, essas coisas que a minha mãe acho que ia ter que fazer. Mandou para outro hospital no centro da cidade, um hospital enorme, de referência, um hospital bom, que lá ela ia fazer de tudo. Tudo bem. A minha irmã foi junto com ela e tudo, né? Aí nesse dia, o médico chegou no meu irmão, fez todos os exames lá com a minha mãe, que tinha que fazer. Ó, gente, tô falando bem aqui rápido para resumir um pouco, para não ficar tão grande o vídeo. Se ficar muito grande, eu vou cortar, tá em duas partes. Só pra vocês entenderem o tamanho da maldade da pessoa, gente, que é do mesmo sangue da gente. Eu não acredito nisso. Eu fiquei muito mal, quase entrando em depressão por causa disso. Ainda tô meio mal ainda. Eu fico pensando assim, como é que a pessoa pode ser tão maldosa e fazer isso? Tudo bem. Meu irmão pegou, ficou lá com ela. E o médico no meu irmão e falou pro meu irmão, olha, a tua mãe vai ter que passar por uma cirurgia, porque ela tá com trombose na perna, tá subindo, e a infecção já tá no corpo dela.
vai ter que fazer uma cirurgia urgente. Mas para fazer essa cirurgia de urgência, eu preciso da validação sua e dos seus irmãos, no caso. Aí meu irmão pegou, tudo bem, falou, vou ter que conversar então com os outros irmãos, que somos em 7, somos em 8. Beleza. Aí meu irmão pegou, pediu pediu pra minha irmã me avisar que ia ter uma reunião e eu tinha que estar lá nessa reunião participando pra gente resolver se a gente ia dar o parecer pra fazer a cirurgia ou não. E era uma cirurgia de risco e tal. Aí eu fui nessa reunião, assim, cheguei lá, não quis participar, eles participaram, eu falei, que resolver pra mim ter resolvido, não tem importância, falou que bem na minha mãe tá autorizada pra fazer cirurgia, enfim. Aí eu fiquei na casa da minha mãe, na área, conversando com essa pessoa, que é minha sobrinha. Aí eu tava comentando com ela das coisas que aconteceram na casa da minha mãe, que eu fiquei muito triste com muitas coisas que aconteceram na casa da minha mãe e tal, quando eu ia lá, expondo ali, né, lembrando as coisas boas, lembrando as coisas ruins, tristeza, alegria, enfim. Pular essa parte aí. Aí eu vou pra parte de quando a minha mãe fez a cirurgia, que a gente foi no hospital. Deu tudo certo, deu certo a cirurgia, ela vai agora recuperar e tal, vai pra sala. Beleza, eu vim embora pra casa, aliviada e tal. E essa mesma pessoa, minha sobrinha, ficou encaminhada também de falar a respeito da minha mãe. Então, ela passou uns dias, ela sempre me dava notícia da minha mãe, que minha mãe tava evoluindo, tava bem, tava melhorando e tal. E eu, né, sempre esperançosa, mas aí ela sempre vinha, falava que a médica tinha falado algo pra ela que não deixava ela muito, assim, esperançosa. E ela falava pra gente, falava pra mim, tudo bem. Até aí, beleza. E até que um dia, ela pegou e falou assim que precisava falar comigo, mas tinha que ser em casa. Eu falei, tudo bem, eu tô em casa. Aí ela foi primeiro na casa de outra pessoa, depois ela voltou e passou na minha casa. Aí ela passando na minha casa, tava todo mundo reunido aqui